Fala galera, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre combinação. Só que é claro, antes de falar de combinação, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as atualizações que eu faço semanalmente aí no meu canal. Tá bom? Se durante o vídeo, você que está aí assistindo, ficar com alguma dúvida da onde saiu ou da onde apareceu alguma coisa, deixa aí nos comentários que o professor explica direitinho, explicadinho para vocês. E se durante o vídeo você estiver curtindo a aula, deixa aquele like aí para dar aquela moral pro professor Valtinho aqui. Tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre combinação. Combinação também é uma forma de agrupamento. A combinação ela faz parte da análise combinatória. Tá bom? Então, o que eu já tenho, o que eu já falei com vocês no meu canal sobre análise combinatória, eu vou deixar aí no canto da tela, eu vou deixar um card aí para quem ainda não viu as aulas anteriores de análise combinatória, eu vou deixar aí para vocês acompanharem, né? Princípio multiplicativo, permutação, arranjo, permutação com repetição e agora combinação, tá bom? Então, todas as formas de agrupamento que fazem parte da análise combinatória vai estar disponível aí para vocês, tá bom? Hoje eu vou falar sobre combinação. Pessoal, combinação, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com as outras formas de agrupamento. Porque é muito sutil a diferença entre as outras formas de agrupamento e combinação. Tá bom? Então é muito sutil. E o que diferencia é que eu vou falar agora para vocês, é que eu vou explicar e tentar passar para vocês a ideia de combinação. Como que a gente diferencia das outras maneiras de agrupamento. Tá bom? Pensem comigo, pessoal. Eu e um amigo meu. A gente vai andar de ônibus. Tá bom? A gente vai pegar um ônibus. Então, a maneira com que eu e meu amigo sentamos no banco do ônibus, tá? São posições diferentes se eu troco de lugar com o meu amigo. Tentar me deixar mais claro para vocês. Então, se eu sento do lado direito e meu amigo senta do lado esquerdo, é uma posição. Se a gente troca, meu amigo fica do lado direito e eu fico do lado esquerdo, é uma posição diferente. Então percebam, quando eu e meu amigo nós trocamos a posição, nós temos um grupo diferente, nós temos uma posição diferente. Tá? Eu e meu amigo nós trocamos de lugar. Então nós temos posições diferentes. Aonde que eu quero chegar com isso? Que é o seguinte, percebam, eu troquei o lugar com meu amigo e eu obtenho posições diferentes. Tá bom? Pensem nisso como numa competição. Que o primeiro é medalha de ouro e o segundo é medalha de prata. Então, se eu fiquei em primeiro e meu amigo em segundo, eu ganhei a medalha de ouro e meu amigo ganhou a medalha de prata. Agora, se meu amigo ganha de mim, ele fica com a medalha de ouro e eu fico com a medalha de prata. Ou seja, são posições diferentes. São os mesmos elementos, são as mesmas pessoas, eu e meu amigo, só que são posições diferentes. Então, que fique claro, quando você troca os elementos e isso te dá posições diferentes, é arranjo, permutação ou princípio multiplicativo. Agora, na combinação, trocar os elementos de posição não
interfere. Tá? Não interfere. Tá? Então vamos usar o mesmo exemplo. Eu e meu amigo. Tá? Eu e meu amigo nós vamos se cumprimentar. Tá? Cumprimentei meu amigo. A posição que eu estiver, se eu estiver do lado direito ou se eu estiver do lado esquerdo na hora do cumprimento, não vai ser um cumprimento diferente. Vai ser um cumprimento com as mesmas pessoas. Né? Aí tanto faz se eu estiver do lado direito ou do lado esquerdo. Né? É a mesma coisa quando você vai chamar alguém para dançar. Não importa se a pessoa está do lado direito ou se a pessoa está do lado esquerdo. As pessoas que estão dançando são aquelas duas pessoas. Tá? Então, gente, essa é a ideia da combinação. A combinação, você troca os elementos de posição, só que isso não interfere, não te dá uma nova posição. Tá? Então você troca os elementos de lugar, não importa a posição. Tá? Então quando você fizer, para você trabalhar com problemas que envolvem combinação, a primeira coisa que você tem que fazer é esse teste. Na verdade, não combinação, quando estiver trabalhando com análise combinatória. Por quê? Você faz esse teste. Troca os elementos de posição. Se isso te der posições diferentes, é permutação, arranjo ou princípio multiplicativo. Isso tem que ver em qual se encaixa. Agora, se você trocar esses elementos de posição e isso não interferir em nada, nós temos combinação. Tá bom? E algumas palavras já nos levam à ideia, pessoal, de que é combinação. Tá? Como, por exemplo, eu vou fazer uma comissão. Tá? Eu vou fazer uma comissão de 5 pessoas. Não vai importar a ordem que essas pessoas estão agrupadas. A comissão vai ser a mesma. Você vai ter 5 pessoas agrupadas. Né? Eu vou montar uma equipe com 8 alunos. Vou montar uma equipe com 8 alunos. A posição desses alunos não vai interferir em nada. Então, ou seja, você tem 8 alunos, então aquele 8 alunos é aquela equipe. Tá? A outra ideia de combinação, né? Quando você vai formar triângulos, por exemplo, você vai formar um polígono, não importa, né? Você tem aqui, 3 pontos. Você tem 3 pontos, vai formar um triângulo. Não importa se você vai aqui para a direita, depois para cima e para baixo. Tá? Não importa, o triângulo vai ser o mesmo. Se você começar do outro ponto, você vai ter um triângulo. Então formar polígonos também é combinação. Tá bom? Então são essas ideias de que nós temos que já nos levam direto à ideia de combinação. Tá? Então é isso que tem que ficar claro para vocês. A ideia de combinação. Tá? A ideia de combinação, então resumindo, é quando você troca os elementos de lugar e essa troca de elementos não tem influência no número final de agrupamento, no número final de posições. Tá? Então, são exemplos, né? Então, palavras que nos levam isso, comissão, equipe, tá? Formar polígonos, são alguns exemplos na qual a gente tem combinação. Tá bom? Então vamos falar, se é combinação, então analisei, observei, é combinação? Como que eu calculo combinação? Calculo combinação da seguinte maneira, a combinação de N tomados PAP, então de um N, tá? Esse N aqui, é a quantidade de elementos, então eu vou ter uma quantidade de elementos, e esse P aqui vai ser a quantidade de elementos que eu vou agrupar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma comissão com 3 pessoas, P é 3. Eu quero saber quantos comprimentos eu vou ter numa reunião, então P é 2, porque o comprimento é feito entre 2 pessoas, né? Um aperto de mão.
certo? Então, N é a quantidade de elementos total, tá? E esse P é a quantidade de elementos que eu vou agrupar. Tá bom? Então, como que isso vai ficar? N fatorial, P fatorial e a diferença, N menos P fatorial, tá? Então, mais uma vez, N é o total de elementos. Então, quantos elementos eu vou ter no total? Então, vai estar aqui em cima, tá? Vai estar aqui em cima o total de elementos. Então, o total de elementos fatorial. O P, tá? É a quantidade de elementos que eu quero agrupar, que vai ser agrupado. E multiplicado pela diferença desse N menos P, né? Do total pelo número que vai ser agrupado. Beleza? Se ficou alguma dúvida, da onde saiu, da onde apareceu, deixa aí nos comentários, que o professor vai responder para vocês com o maior prazer. Para deixar bem claro, é claro, eu vou fazer alguns exemplos com vocês, mostrando essa ideia de combinação. Aqui, pessoal, vou falar desse exemplo para sintetizar tudo o que eu acabei de falar na parte teórica aqui sobre combinação. Vem comigo aqui. Ó. Em uma prova de 10 questões, o aluno deve resolver apenas 8. De quantas maneiras diferentes ele poderá escolher essas 8 questões? Então vamos parar e vamos pensar um pouquinho. Pessoal, então a gente vai trabalhar com análise combinatória, porque a gente está escolhendo alguma coisa para fazer. Legal? Né? Então eu tenho 10 questões. Eu vou escolher 8. Então vamos pensar. Eu tenho princípio multiplicativo, eu tenho análise, eu tenho permutação, eu tenho arranjo, eu tenho permutação com repetição e agora eu tenho combinação. Então qual deles eu vou usar? Né? Então vai fazer o teste. Aquilo que eu falei para vocês. Troca o que você vai escolher, que são as 8 questões, troca elas de lugar para ver se dá algo diferente. Pensem comigo. Eu vou escolher 8 questões. Pessoal, se eu vou escolher 8 questões. Então eu escolhi. Eu vou responder essas 8 questões. A ordem que eu vou responder, por exemplo, vai interferir alguma coisa na quantidade de questões que eu escolhi? A resposta é não. Né? Pensa, vamos diminuir o número de questões. Eu escolhi 2 questões. Se eu responder número 2 antes da número 1, eu vou continuar tendo respondido essas 2 questões. Então, ou seja, trocar esses elementos, nesse caso as questões de posição, não vai influenciar no nosso resultado. Então é combinação. Então eu vou fazer uma combinação de 10 elementos tomados 8 a 8, porque eu vou escolher 8 questões. Então eu vou pegar de 10 e eu vou escolher 8. Então eu vou fazer uma combinação de 10 tomados 8 a 8. 10 por quê? Tem 10 questões. E 8 porque eu vou escolher 8 questões. Por que eu usei combinação? Porque a forma com que eu escolho essas 8 questões, não importa se eu pego a primeira, a segunda, escolhi as 8 primeiras. A forma com que eu vou responder não vai interferir no resultado final. Tá bom? Então por isso é combinação. Tá? Eu escolhi 8, então sou obrigado a responder esses 8. A ordem não vai influenciar. Né? A ordem com que eu vou responder essas questões não vai influenciar nada. Por quê? Porque eu vou continuar respondendo essas 8 questões. Tá bom? Então por isso que é combinação de 10 tomados 8 a 8. 10 fatorial, então é o total fatorial dividido por 8 fatorial e a diferença entre eles, né? Então a diferença entre eles. Então vou colocar aqui. 10
menos 8 fatorial. Então, a ideia de combinação, né? 10, porque eu tenho 10 questões. 8, porque eu vou escolher 8 questões. Então, isso me dá 10 fatorial. 8 fatorial dividido por 10 menos 8. O total, a quantidade que eu vou escolher e a diferença. Isso que tem que ficar claro. Total, a quantidade que eu vou escolher e a diferença. Total, a quantidade que eu vou escolher e a diferença. Agora vamos resolver isso, tá bom? Vamos colocar aqui na frente. Esse 10 fatorial, como é 10 fatorial, então a gente vai regressivamente. 10 vezes 9 vezes 8, e eu vou parar por aqui porque eu tenho um 8 fatorial aqui embaixo. Certo? Então eu vou parar por aqui. Então eu tenho um 8 fatorial aqui embaixo. E 10 menos 8 vai dar 2 fatorial. Então, o 8 fatorial, o mesmo número, quando a gente divide por ele mesmo, dá 1. Então, por isso que eu posso simplificar. Né? Então, nós teremos o que agora aqui? Ó? Então, nós que teremos 90. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, nós temos 90 dividido por 2, que é igual a 45. Então, tenho 10 questões. Para escolher 8, de quantas maneiras eu posso fazer isso? De 45 maneiras. 45 maneiras. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos para mais um exemplo utilizando combinação. Uma associação tem uma diretoria formada por 10 pessoas, 6 homens e 4 mulheres. De quantas maneiras podemos formar uma comissão dessa diretoria que tenha 3 homens e 2 mulheres? Então vamos lá. Pessoal, como eu falei para vocês, algumas palavras já nos levam à ideia de que é combinação. Como, por exemplo, comissão. Se a gente vai fazer uma comissão, não importa a ordem dos elementos. Né? Não importa a ordem com que os elementos vão estar sentados na mesa de reunião. Então, se eu escolhi 3 pessoas para ir para a reunião, as pessoas podem estar sentadas na mesa de reunião em lugares diferentes. Né? Mas a comissão é a mesma. Então, é isso que tem que ficar claro para vocês. O que a gente está calculando? É comissão. Então, a ordem dos elementos não influencia na posição. Agora, se a pergunta fosse de quantas maneiras diferentes essas pessoas podem se sentar na mesa, então posições diferentes. Então aí no caso já é princípio multiplicativo. Aqui não. Aqui a gente vai fazer uma comissão. Então a ordem desses elementos ela não importa. Ficou claro? A ordem dos elementos não importa. Então vamos lá. Eu tenho então que formar uma comissão dessa diretoria. E para isso tem que ser 3 homens e 2 mulheres. Então vamos calcular separado. Então vamos ver quantas comissões eu consigo com os homens. E depois vamos fazer quantas comissões a gente consegue com as mulheres. Tá bom? Então vamos lá. Com os homens, pessoal. Então eu tenho 6 homens. Eu preciso de 3 para essa comissão. Então eu vou fazer uma combinação de 6 por 3. 6 por quê? Porque são 6 homens no total. Por que 3? Porque eu preciso ter 3... Desses 6 eu preciso ter 3 na minha comissão. Tá bom? Utilizando agora a ideia do cálculo de combinação, eu tenho o total em cima, embaixo a quantidade que eu vou agrupar e a diferença entre esses dois. Muito importante não esquecer da diferença, hein, pessoal? Calculando, eu tenho 6 fatorial em cima, embaixo eu tenho 3 fatorial, 6 menos 3 é 3 fatorial. Agora eu desenvolvo. Então eu tenho
6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vou parar no 3 porque eu tenho um 3 aqui embaixo. Então eu vou copiar o primeiro e o outro eu vou desenvolver. Então 3 vezes 2 vezes 1. Esse 3 aqui eu posso simplificar, porque são iguais, o mesmo número dividido por ele mesmo é 1, então por isso eu posso simplificar. Agora eu vou calcular ali. Eu posso usar uma das técnicas da simplificação para facilitar o meu cálculo aqui. E é isso que eu vou fazer com vocês, tá bom, pessoal? Mas, como eu digo para vocês, na hora de calcular isso, fica a gosto do freguês, tá bom? Eu vou sempre procurar fazer da maneira que facilite a conta para vocês, tá bom? Que é assim, ó. Esse 6 aqui, ó, eu posso simplificar. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 2 é 6. Então, 6 dividido por 6 é 1, né? Então, eu posso simplificar. E aí sobrou só 5 vezes 4 lá em cima. 5 vezes 4 é 20. Então, pessoal, desses 6 homens, para escolher 3, eu tenho 20 maneiras de fazer isso. Tenho 20 maneiras de fazer isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com as mulheres. Então, das mulheres, eu quero escolher... das 4, eu quero escolher 2. Então, eu vou fazer uma combinação de 4 por 2. 4 porque é o total de mulheres e 2 porque a minha comissão precisa ter 2 mulheres. Então, o total é em cima, embaixo é a quantidade que eu quero agrupar e a diferença. Então, 4 menos 2. É assim que eu calculo combinação. Calculando isso, eu tenho 4 fatorial, embaixo 2 fatorial, a diferença é 2. Desenvolvendo isso, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2. Vou parar no 2 aqui, porque eu tenho embaixo também. Um eu copio, porque eu vou simplificar, e o outro eu desenvolvo, né? Então, se um eu vou simplificar, o outro eu tenho que desenvolver, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, o que eu simplifico, tá? E aí, o que eu desenvolvo aqui, ó. Então, vai ficar 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Então, de 4 mulheres para eu agrupar, fazer um agrupamento de 2 mulheres, eu tenho 6 opções. Só que a comissão é formada por homens e mulheres. Então, esse E aqui, né, no agrupamento, ele tem o poder multiplicativo. Então, eu quero homens e mulheres. Então, o agrupamento tem que ser feito entre os dois. Então, aí entra o conceito de princípio multiplicativo. Uma coisa e outra. Eu vou escolher homens. Quantas opções eu tenho para os homens? 20. Eu vou escolher uma mulher. Quantas opções para a mulher? 6. Tá? Ou vice-versa. Eu vou escolher uma comissão de mulher. Quantas opções eu tenho? 6. Eu vou escolher uma comissão de homem. Quantas comissões eu tenho? 20. Tá? Então aí entra o conceito agora de princípio multiplicativo. O de combinação para calcular cada comissão separada. Então a comissão dos homens, 20 maneiras diferentes. Da comissão das mulheres, 6 comissões diferentes. E agora no total eu faço 20 vezes 6, que vai ser igual a 120 comissões. Então, com essas 10 pessoas da diretoria, para fazer uma comissão com 3 homens e 2 mulheres, eu tenho 120 opções diferentes. 120 comissões diferentes. Beleza? Pessoal, e para encerrarmos, o último exemplo de combinação. Acompanhem aqui. Em um grupo de 10 pessoas estão Anderson e Eduardo. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar em que apenas um deles esteja presente? Então agora vamos pensar. Então aquilo que eu falei para vocês, combinação. Por que a combinação? Porque aqui, nesse caso, nós temos comissões. Então a gente vai formar comissões. Então a ordem dos elementos não vai importar. Tá bom? Então isso que vocês têm que tomar cuidado, tá bom? Na hora de calcular. Então aqui eu sei que é combinação porque a ordem dos elementos não vai importar. Tá bom? Então vamos lá.
eu tenho 10 pessoas, só que eu tenho que fazer uma comissão de 5. E dessas 5, Anderson ou Eduardo tem que estar presente. Então, Anderson ou Eduardo. Tá? Ó, quantas comissões de 5 pessoas podemos formar em que apenas um deles esteja presente? Então, ou Anderson ou Eduardo. Apenas um. Os dois juntos não podem. Tem que estar um deles. Beleza? Então, concordam comigo? Se na comissão de 5 pessoas, uma vaga é deles. Certo? Uma vaga é deles. Então, nós vamos ter que escolher 4 para as outras vagas restantes. Tá bom? Então, para essas 4 vagas restantes, nós vamos ter quantas opções para escolher esses 4? De 10, tirando Anderson e tirando Eduardo, restam 8 pessoas para essas 4 vagas da comissão. Né? Porque um deles já vai fazer parte, então eu tenho que tirar eles, eu tenho que tirar um deles da opção, na verdade dos dois, né, da opção. Então das 10 eu tenho que tirar Anderson e Eduardo, então restam 8 pessoas para ocupar as outras 4 vagas restantes. Porque das 5 vagas da comissão, uma é de Eduardo ou de Anderson. Tá bom? Então 8 para 4 vagas. Então essa vai ser a nossa combinação que nós vamos fazer. Então 8 pessoas para escolher 4. Para agrupar de 4 em 4. Tá bom? Assim, aí vocês me perguntam, mas senhor, mas pode ser Anderson ou pode ser Eduardo? Exatamente. Então vamos calcular pensando que é um deles. Porque depois, no final, eu considero o mesmo resultado para o outro, certo? Se para um é uma quantidade, para o outro também é a mesma. Porque só vai mudar a pessoa. É isso que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos supor que seja Anderson, essa primeira pessoa, né? Então, para as outras 4 vagas, vão restar 8 para escolher 4. Então, como é combinação, eu tenho o total, fatorial, embaixo a quantidade que eu vou escolher fatorial e a diferença, 8 menos 4. Desenvolvendo isso, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Embaixo eu copio o primeiro, 4 fatorial. E aqui, ó, esse segundo eu vou desenvolver, né? Como é 4, então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou simplificar o que dá. E, a gosto do freguês, calcula da maneira que você quiser. Né? Quiser multiplicar tudo e dividir pelo de baixo, fica à vontade. Mas o professor vai dar uma facilitada aqui, ó. 8 dividido por 4 é 2. E olha a malandragem matemática aqui, ó. 2 vezes 4 3 vezes 2 é 6. Então 6 eu posso cancelar com 6. Aí ficou fácil, ó. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 7 é 70. Bom, então vamos supor. Se for Anderson, eu tenho 70 maneiras de escolher essa comissão. Então se for Anderson, para escolher outras 4, então eu tenho 70. Mas, para finalizar e deixar a resposta correta, eu escrevo lá, ó, como Anderson ou Eduardo podem fazer parte dessa comissão, temos ou poder aditivo. Então, se for Anderson e mais 4 pessoas, 70 comissões. Ou pode ser também Anderson. Então, a comissão que Anderson faz parte e mais a comissão que Eduardo
e Eduardo também. Com Eduardo, eu vou ter outras 70. Então, Anderson é 70 e com Eduardo, outras 70. Então, esse ou tem o poder aditivo. Então, 70 mais 70, nós temos 140 comissões possíveis. Beleza, galera? Tá aí a ideia de combinação, né, para vocês. Espero que tenham entendido, tá bom? Se não ficou entendido alguma coisa, deixa aí nos comentários que o professor responde para vocês, certo? Da onde saiu, da onde apareceu alguma coisa, deixa aí que o professor responde para vocês. Se você curtiu a aula, deixa aquele like, compartilha para os amigos aí, falando da aula do professor Valtinho, para dar aquela moral para mim aqui. E se você acompanhou até agora e não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se inscreva para poder acompanhar as atualizações que eu faço semanalmente no canal. Então, desejo para vocês aí bons estudos e um grande abraço para todos. Até a próxima. Valeu!